Olá, povo de Deus. Você poderia pensar assim: outra treta sobre testemunho de Jeová? Vá fazer outra coisa, rapaz. Fale sobre o Evangelho, fale sobre a palavra de Deus, deixe de confusão. Cada um segue o que quer. Cada um segue o que quer. O Brasil, a Constituição nos garante essa livre decisão, né? A liberdade religiosa. Também nós temos o livre arbítrio. Porém, a gente deve ter um cuidado. Às vezes a gente tem um bom mocismo. Em nome do falso amor, em nome do falso acolhimento, em nome da falsa misericórdia, nós não procuramos falar a verdade. Então, as seitas começam a nos atacar e nós vamos aceitando. E muitos católicos vão enveredando para as seitas adventistas, para as seitas como Testemunho de Jeová, e seitas como Mormons e tantas outras seitas, e a gente acha normal. Infelizmente, nós padecemos de um grande problema: a preguiça de estudar, a preguiça de rezar, a preguiça de ter uma vida profunda de oração, e nós temos medo das pessoas falarem besteira contra nós, né? A própria palavra de Deus em Mateus 5:11 vai falar que bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Assim foi feito, né, com os profetas antes de vós. Então, uma das coisas que o Testemunho de Jeová geralmente atacam é a comemoração dos aniversários. Eles começam a citar aqui os gregos e os romanos. Eles celebravam o aniversário, achavam que vinham como se fossem os deuses proteger a pessoa que é o aniversariante nesse dia. E eles citam também a festa de São João Batista, a festa onde teve um aniversário, e nesse aniversário foi degolada a cabeça de São João Batista. E ele vai citar também Gênesis 40:20 e Marcos 6:21 para condenar a prática do aniversário. Então você vê versículos isolados para condenar uma prática boa, bela. Você isola, né? Um versículo, 2 ou 3, para dizer que aquilo é errado e começa a condenar. O Testemunho de Jeová, ele também vai dizendo que é errado usar imagens, e citam como demais outras seitas. Mas o Testemunho de Jeová também falam isso, né? Em um dos seus livrinhos chamado Você Pode Entender a Bíblia, que eles distribuem de graça, né? Eles investem muito, né? Nesses livros. E esses livros não têm só a intenção das pessoas aprenderem a Bíblia, mas aprenderem da forma que eles querem, que eles interpretam, e também de uma forma a levantar uma grande blasfêmia contra a Igreja Católica. É isso que eles fazem, inúmeras vezes. E não é sem má intenção, é com má intenção mesmo. Eles vão para pontos estratégicos e distribuem esses materiais. De onde vem esse dinheiro? Eu não vou... Fica só a pergunta, certo? De onde vem? Já que eles investem tanto contra a Igreja Católica. Esse dinheiro vem de onde? Fica a pergunta no ar. Não vou falar a respeito disso agora não, mas em outro vídeo a gente pode estar falando a respeito disso e você pode concordar ou não, se é livre para isso, né? Eles vão citar Êxodo 20, versículo 4, Salmo 115, Isaías 42:8 e João 5:21, sobre que não pode usar imagens. E eu quero citar que pode usar imagens, Êxodo 25, versículo 18, 1 Reis 6:29, 1 Reis 7:29, Números 21. No livro de Crônicas tem várias passagens que mandam fazer imagem. Jesus Cristo em João capítulo 3 retoma a passagem, faz uma analogia com Números 21 a respeito da sua morte, a serpente de bronze, como uma prefiguração da sua morte. Ele pega esse apanhado lá de Números 21 e várias outras passagens permitem usar as imagens. Estaria Deus se contradizendo? Não. É preciso entender a Bíblia num contexto. Deus não vai mandar em uma passagem fazer, em outra quebrar. Tem um contexto. E o problema é que as pessoas isolam algumas passagens e rasgam as outras. E nós acreditamos, caímos nessa conversa fiada. Infelizmente.
Outra coisa que eles também falam mal. É errado comemorar Natal. Eles vão falar que sim, porque é uma data pagã e Jesus não nasceu no dia 25 e blá, 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 blá. E por isso nós somos enganados. A igreja nunca escondeu. Toda pessoa que estuda sabe que nós sabemos, nós católicos, aqueles que procuram se informar, a igreja nunca escondeu que dia 25 não é uma data exata do nascimento de Cristo. É uma data simbólica. Pode ter sido nesse dia, como também pode não ter sido. Mas é uma das datas mais próximas, pelas pesquisas, por tanta apanhado histórico, é uma das datas mais próximas, né? Então, se coloca como um símbolo e existe todo um tempo de preparação, existe toda uma espiritualidade em torno disso. Se as pessoas começam a vender, a ganhar dinheiro em torno disso, e a colocar o Papai Noel como centro, os presentes como centro, a festa como centro, o problema não é da Igreja Católica. Não é a igreja que coloca isso como centro, a igreja coloca Cristo como centro. Então, comemorar Natal não é problema nenhum. Porque aí você fala assim, não, mas era uma coisa pagã. Meus irmãos, várias coisas que nós temos hoje eram coisas pagãs, mas que foram ressignificadas. Os pagãos, eles desejavam ter um encontro com Deus, mas eles não tinham ainda essa graça que nós temos através do batismo. Eles não tinham ainda a revelação. Então, eles tinham crenças. Só os cristãos têm fé. Então, eles se esforçavam para encontrar a Deus. E tentavam expressar isso de várias formas. Muitas vezes dando mancadas, erros terríveis. Mas a igreja vai pegando aquilo que foi acerto e vai mostrando o que foi acerto dessas pessoas. Elas tentavam acertar, mas estavam tateando, porque não tinham ainda a revelação, que só vem através de uma graça sobrenatural. Não é? Então, ter esse cuidado de não cair nessa falácia, né, não comemorar Natal porque era algo pagão e porque a data não é exata. Totalmente sem sentido essa afirmação. E já foi rebatida várias vezes por vários apologetas católicos. Outra falácia é os 144 mil, né? Citado em Apocalipse. Depois eu explano melhor isso, mas vou falar de forma rápida. 144 mil que governarão com Cristo. Gente, a Bíblia, no livro de Apocalipse em especial, tem muitos símbolos. Eu não posso pegar números exatos, 1000 anos, e falar do milenarismo. Eu não posso pegar 144 mil e colocar como se fosse exatamente 144 mil. Tem um sentido simbólico. 12 vezes 12 quer dizer 144. Vezes 1000, uma época grande, né? 12 apóstolos, 12 tribos. Então tem todo um simbolismo, o Antigo e o Novo Testamento entrelaçados nesse 12 vezes 12. E esses vezes 1000 sempre, até para nós hoje, os números, a pessoa fala assim, ah, meu Deus, a pessoa vai levar 1000 anos para fazer isso, né? Ou então 100 anos. É uma forma de falar que está demorando, que é uma época longa. Ou então a pessoa está demorando uma eternidade para chegar aqui. A pessoa nunca vai chegar. São expressões que hoje nós usamos e antes os símbolos eram usados ainda de forma mais abundante, em especial no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem passagens, uma só passagem, ela já se cumpriu, está sendo cumprida e vai ser cumprida, numa só passagem. Nós não podemos pegar o Apocalipse e colocar na nossa cabecinha, boca, e não, essa passagem já se cumpriu, não vai se cumprir mais. Essa passagem não se cumpriu. E começar a selecionar e fazer do nosso jeito a leitura do Apocalipse. Não. Tem uma mesma passagem no Apocalipse, porque o Apocalipse é a palavra de Deus. A maioria delas, né, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer de forma plena. Então, 144 mil que vão governar com Cristo, né? E depois, o próprio texto, né? O Apocalipse vai falar que uma multidão incontável de pessoas, né, estavam diante do Cordeiro, uma grande multidão. Então, 144 mil não é o número exato.
dos que governarão com Cristo. Cuidado com essa falácia dos testemunhos de Jeová. Falando para você católico, também para você protestante, né, que sem dúvida não concorda de forma alguma com os testemunhos de Jeová nesses quesitos. Outra coisa é negar que Jesus é Deus. Essa daí é cruel. Aí você dizer que é uma religião cristã e negar que Jesus é Deus. Testemunho de Jeová é uma seita judaizante. Não é cristianismo, não é protestantismo. Não é um cristianismo. Até porque eles falam que eles vão se colocando como uma religião, né, que já existiu há muitos e muitos séculos. Não. Se você pesquisar o histórico do fundador dos TJs, é um histórico triste, vergonhoso. Se você fizer uma pesquisa, um apanhado nas revistas sentinelas, em especial as edições inglesas, você vai se surpreender. Eu indico aqui o livro Poder Oculto, por trás dos testemunhos de Jeová. Indico o Anticristo, o Poder Oculto por trás da Nova Ordem Mundial, que vai citar também os testemunhos de Jeová. Indico aqui os textos do Dom Estevão Bittencourt, da revista Pergunte e Responderemos. Você pode procurar na internet. Dom Estevão Bittencourt, Testemunho de Jeová. Você vai ver a origem. E se você procurar vários documentários sobre os ex-testemunhos de Jeová e sobre os testemunhos de Jeová, tem um documentário que é de uma jornalista em Portugal que vai mostrar. Ela fez um apanhado de ela fez um documentário sobre os TJs, mostrando como é tratado as pessoas que se afastaram dessa, entre aspas, associação. Então eles chegam de mansinho, legal, você deve tratar bem, você deve respeitá-los, você deve amá-los, nós devemos, como bons cristãos. Mas não se deixar enganar por essas doutrinas falaciosas, como fala em 1 Timóteo 4:1, né? Leia 1 Timóteo 4:1. Leia também Mateus 7:15. Leia também Mateus 7:21, 22 seguintes. Você vai ver que nível está esse tipo de seita. Chega com um sorriso no rosto, vamos aprender a ler a Bíblia, e distribuindo um livro de graça, e começando a atacar as doutrinas perenes, as doutrinas santas e profundas da Santa Igreja. E de forma sutil. Eles não chegam com raiva, brigando. E quando você chama eles para fazer uma oração, para rezar, eles vazam logo. Quando você começa a fazer perguntas mais aprofundadas e complexas, eles dizem que vão responder depois. Que não é hora de responder, vai estudar passo a passo cada coisa. Ou seja, eles são pessoas que estudam muito, mas que têm uma interpretação muito errônea. Até mesmo na tradução da Bíblia deles, a cruz é colocada como estaca, né? Ou tronco, coisa desse tipo. Deus, quando se refere a Jesus, é colocado com Deus minúsculo, lá no Evangelho de João, o primeiro capítulo. Deus, quando se refere a Jesus Cristo, o verbo, é colocado com D minúsculo. E eles dizem que é a melhor tradução. É a pior tradução. O próprio nome Jeová é uma das piores traduções. Começou no século VIII esse nome, Jeová. Não está nos escritos hebraicos antigos. Começou a ser usado no século VIII a palavra Jeová. O nome usado era Yavé ou Javé, e nunca Jeová. É uma palavra muito mal traduzida, então já começa errado pelo nome. Começa errado pelo histórico do fundador, pesquise. Começa errado também por várias afirmações e traduções erradas da Bíblia. E começa errado com as intenções e as acusações. Você pega um livrinho desses, no mínimo tem 8, 10 acusações contra a Igreja Católica. Tem um das revistas que condena de forma clara a Idade Média. E quem pesquisar a Idade Média a fundo, que não for um estudante ignorante, que se deixa manipular pelos pensamentos marxistas, vai entender que a Idade Média não foi essa idade das trevas que tanto dizem, não. Pesquisem a fundo. Não acreditem em mim também. Pesquisem mesmo, certo? Eu posso estar também sendo alguém que quer manipular vocês, talvez, né? Mas procure pesquisar o que eu estou dizendo. Procure essas fontes.
o poder oculto por trás dos testemunhos de Jeová. É um livro riquíssimo. E também o Anticristo, o poder oculto por trás da nova ordem mundial. O livro também do Dom Estevão Bittencourt, Crenças, Seitas e Religiões. E eu tenho também no meu canal YouTube Oséias Oliveira. Você coloca Oséias Oliveira, a verdade sobre os testemunhos de Jeová. Oséias Oliveira, a verdade sobre os testemunhos de Jeová. Eu vou fazer vários vídeos a esse respeito. Eu vou estar de forma respeitosa falando sobre esse tipo de acusação que eles têm para conosco, tá bom? Aqui não é uma guerra santa, não. Mas é esclarecendo. Porque, infelizmente, nós católicos nos enganamos com qualquer coisa. Infelizmente. Um abraço. Deus abençoe o seu sábado.